somente crê. Nós vamos receber o irmão Marcos Tavares, é um pregador dessa mensagem, evangelista ali, ao lado do pastor Jorge Reis, Balneário Camboriú. E cremos que Deus falará aos nossos corações. Abra seu coração. Diga como disse Samuel quando ouviu a voz de Deus e compreendeu que era Deus. Fala, porque o teu servo ouve. Só depende de você para ser abençoado. A Bíblia diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê. Creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada a temer. Nada a temer. Tudo é possível. Nada a temer. Feche os seus olhos. Em reverência à palavra do Senhor, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, é com temor e tremor que nós chegamos diante de Ti neste final de tarde, como o Senhor fazia lá no Éden, com Adão e Eva, Pai. Quando eles estavam ali no Éden, no final, Senhor, da tarde, diz o profeta, o Senhor se apresentava ante seus filhos e tinha companheirismo com eles, Pai. E diz o profeta que o Senhor tem 3 propósitos para cumprir. 2 o Senhor já cumpriu, Pai. O primeiro foi se manifestar, ó Deus, para a humanidade. O Verbo se fazendo carne para nos salvar. Como João disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor já cumpriu este propósito, Pai, de se manifestar, vindo nos salvar, vindo nos remir, ó Pai, de todo pecado. E o segundo propósito, diz o profeta, seria, Pai, se manifestar em Tua igreja. E isso, Pai, já está acontecendo. Porque uma vez foi Deus sobre nós, diz o profeta, e outra vez foi Deus entre nós, mas agora é Deus em nós. Ó Pai, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
O primeiro propósito o Senhor já cumpriu, o segundo já cumpriu. Agora, Pai, o terceiro, diz o profeta, é levar a sua noiva para um reino restaurado. Porque este reino aqui de Satanás, ele está um caos, Senhor. Por onde vamos, nós vimos doença. Por onde nós andamos, nós vimos a miséria. Porque diz a tua palavra que este mundo, ele jaz do maligno. Mas teus filhos ainda estão aqui, Senhor. A tua noiva ainda está aqui, Senhor. E ó Deus, já estamos na última era, no final dos tempos, Senhor. Tu enviou um profeta neste tempo para nós, para nos tirar do mundanismo, Pai, e para nos tirar da confusão religiosa. Porque o profeta Zacarias profetizou, Pai, que no tempo da tarde haveria luz, Senhor. E é nessa luz que nós estamos caminhando. Pai, nesta noite eu oro para que o Senhor venha curar aquele que está doente. Eu oro para que nesta noite o Senhor venha animar aquele que está desanimado. Eu oro para que nesta noite, Pai, teu povo seja alimentado, seja edificado, seja fortalecido, Pai. E que nesta noite, uma vez mais, o inimigo seja envergonhado. E que o teu nome seja exaltado nesta noite. E que não haja espaço aqui para o inimigo. Que teus anjos estejam acampados aqui, Pai. Aquele anjo de guerra, Pai. Oh Deus, nós esperamos em Ti. Nós não temos nenhuma capacidade, Pai. A nossa capacidade vem de Ti, Senhor. Então eu peço que nesta noite o Senhor nos dê uma audiência ungida e um pregador ungido, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Que eu saia da frente, que o Senhor pregue para o Seu povo. É minha humilde oração que faço a Ti. No nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Quantos dizem amém? Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui com os irmãos, por Ele ter me ajudado, ter me fortalecido, ter me curado, ter me livrado das doenças, não ter deixado faltar o pão. Ele tem feito a mesma coisa com você. Agradecemos pela confiança do pastor Darcy, que é nosso amigo, né? Nosso irmão em Cristo. E nós agradecemos pela vida dele. Você está agradecido pela vida do pastor Darcy? Eu agradeço a Deus pela vida dele, pela vida de cada obreiro aqui que ajuda nosso pastor, né? Então, nesta noite também nós queremos agradecer a todos os irmãos. E quero apresentar minha esposa que está ali, irmã Cristiane, faça assim. A minha cantora não veio porque arrumou emprego. Então, teve que ficar, né? Mas Jesus Cristo, Ele está aqui no nosso meio. Ele não pede um culto, Ele não falha nenhum culto. Amém, amados? Vamos abrir a nossa Bíblia, então, em Efésios, capítulo 4. Trago saudações do pastor Jorge, ali em Balneário, Brusque, Blumenau, até Rio do Sul, né? Efésios, capítulo 4. Todos acharam? Efésios 4, do versículo 27 até o 30, depois Efésios 5, do 15 ao 16. Primeiro, Efésios 4, do 27 ao 30. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais.
antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Agora Efésios 5, apenas o versículo 15 e o 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém? Podem se assentar, amados. Que Deus nos ajude nesta noite, para que possamos transmitir o recado de Deus para cada irmão. Eu quero falar nesta noite um pouco sobre o tema espíritos. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo rodeado de espíritos. O profeta de Deus para essa era, ele pregou a mensagem: a maior batalha jamais pelejada, e ele disse que existe duas forças aqui no mundo: a força de Deus e a força de Satanás. Dois espíritos: o espírito de Deus e o espírito de Satanás. Ele pregou outra mensagem: o conflito entre Deus e Satanás. Esse conflito é diário, porque o nosso corpo, diz o profeta, quando uma pessoa morre, ele não vale muito. Quando ele se torna pó, ele acho que não vale 10 reais, diz o profeta. Mas o que você tem aí dentro de você, a sua alma, diz o nosso profeta, vale mais do que 10.000 mundos. E todo dia Deus peleja por mim, Deus peleja por você, porque o diabo, diz a Bíblia, ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. E no mundo espiritual não funciona como no mundo natural. A coisa, ela é muito rápida. Se você puder abrir a Bíblia comigo no livro de Mateus, você vai ver algo na Bíblia, como é que funciona os espíritos no mundo espiritual. Mateus 16, do versículo 13 até o 23, está escrito assim na Bíblia: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, você sabe que pedra é essa? A revelação, diz o profeta, né? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, veja bem, e Pedro tomando-o de parte,
começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Já pensou se Jesus não tivesse morrido por mim e por você? Ele, porém, voltando, disse, a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você prestou atenção que Pedro, ele recebeu o Espírito de Deus e recebeu a revelação, e logo ele descuidou numa palavra e Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você não acha estranho? Um homem recebeu o Espírito de Deus no momento e daqui a pouco Jesus está repreendendo ele. Porque no mundo espiritual não é como no natural. A velocidade é muito rápida e os espíritos, eles querem só uma oportunidade para entrar. Por isso a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. O profeta disse que se você não quer ser esmurrado pelo diabo, não dê lugar a ele. Você sabia que quando você diz amém, aleluia, adora a Deus, você está alimentando o Espírito de Deus? Você sabia quando o seu coração está duro para a palavra, você alimenta outros espíritos? Por isso, lá em Hebreus a Bíblia fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Porque quando você abre o seu coração para a palavra, ela entra aonde o médico não pode ir. Ela entra aonde o psicólogo não pode ir. Ela entra aonde o psiquiatra não pode ir. Segundo a minha Bíblia e a tua Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. Viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, e ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Você pode vir para a igreja oprimido, cansado, fadigado, com problemas, mas quando você entra daquela porta para cá, você tem que deixar os problemas para o lado de fora. E quando você ouve a palavra, se algum pensamento, se algum espírito está tentando entrar na tua mente ou no teu coração, a palavra sai cortando esse espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E a minha Bíblia fala e a tua Bíblia fala que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, toda vez que o diabo vier contra mim e vier contra você, se o teu coração estiver cheio da palavra, ele vai perder todas as vezes. Amém, amados? Porque Jesus venceu Satanás com a palavra. E você vence Satanás com a palavra. O profeta disse que todo mau pensamento é Satanás. Todo mau pensamento é Satanás. E quando vier o mau pensamento, você tem que duvidar desse mau pensamento. E nunca acreditar quando este pensamento é contrário à palavra. Agora, quando o pensamento é a palavra que está falando na tua mente e no teu coração, você não tem que duvidar, você tem que crer. Porque a mensagem para a noiva é: somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente creia. O profeta disse que Deus, ele não vai te dar a tua bênção. Ele já te deu a tua bênção. Você crê que ele já te deu?
Só que tem um detalhe, você vai ter que tirar o diabo do teu caminho. Porque ele vai fazer oposição. Mas a minha Bíblia fala, e a tua Bíblia fala, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Então, não é um diabo que me persegue, não é um diabo que te persegue, é o inferno inteiro que me persegue, que te persegue, mas você não tem que temer. Porque aquele que está em mim, aquele que está em você, é maior do que o inferno inteiro. É por isso que você está de pé. É por isso que você vem na igreja. É por isso que você lê a palavra. É por isso que você levanta a mão para adorar a Deus. Não é você, é Ele em você. Aleluia! Então, amados, muitas vezes a entrada, a porta, você vê que Pedro ele não vigiou, não é verdade? Ele não vigiou, então aquele espírito entrou nele, Jesus repreendeu. E muitas vezes a gente fala alguma coisa, né, que entristece o Espírito Santo. Por isso os nossos olhos tem que ser circuncidado. Para circuncidar é cortar. Muitas vezes você olhar somente para aquilo que Deus quer que você olhe. Nossa boca tem que ser purificada como a boca do profeta Isaías, que foi purificada. Porque muitas vezes a gente fala coisa que não deveria falar. Muitas vezes a gente ouve, pensa. Então, a porta de entrada muitas vezes é a nossa boca. Por isso que a gente tem que cuidar o que a gente fala. O profeta de Deus para esse tempo, ele pregou a mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo. No parágrafo 19 ele disse assim, ó: diga boas coisas então. Diga algo bom a respeito de alguém. Falemos de Cristo. Diga algo verdadeiro, algo real. Esta é a maneira de se livrar de demônios. Você quer se livrar de demônio? Amém? Esse amém está muito fraco. Amém? Você quer se livrar de demônio? Fale bem de alguém. Ah, mas ele falou mal de mim. Mas eu vou falar bem dele. Aí você se livra do diabo. Mas ele está falando mal de você, mas eu vou falar bem dele. Porque, irmãos, tem uma coisa que o diabo gosta de roubar dos crentes, principalmente. Sabe o que é? É a paz. Porque sem a tua paz, você não dorme direito, não é verdade? Você não come direito, você não faz nada direito, você fica atribulado. E pode prestar atenção, uma pessoa atribulada, ela se atribula e atribula os outros. Não é verdade? Então, você tem sempre que andar vigilante diariamente. A Bíblia fala, vigiai e orai. Você pode orar a noite inteira, mas se você não vigiar no outro dia, ele vai te atacar. Um espírito mau vai te atacar. Esta era que nós estamos vivendo, o profeta disse que é a pior de todas as eras. E a pressão está em cima do povo de Deus. Mas quando você vem na igreja, ouvir a palavra, adorar a Deus, o profeta disse que é aqui o lugar para você deixar escapar a pressão. Quando você vai dizendo amém para a palavra, sabe o que acontece? Você vai encurralando a Satanás. Vamos encurralar ele nesta noite? Deixar ele encurralado. Espíritos, irmãos, diz a Bíblia, cirandam o cristão. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22 para você ver algo. Lucas capítulo 22. Quem está com pressa aqui, diga amém. Não tem ninguém com pressa, né? Podemos ouvir um pouco mais da palavra? Amém?
Lucas 22, do 31 ao 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, dizendo a Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O diabo, ele só pode fazer alguma coisa contra mim e contra você se Deus permitir. Você sabia disso? Se Deus disser que não é para tocar em mim, não é para tocar em você, ele não pode tocar. O profeta disse que nós temos que sempre estar buscando todos os dias ser cheios do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque na caminhada da fé, nós passamos pela justificação, amém? Pela santificação, amém? Até chegarmos aonde? No batismo com o Espírito Santo. Você sabia que a luta do diabo é essa? A luta do diabo é para que você não chegue ao batismo do Espírito Santo. Porque quando você chegar no batismo do Espírito Santo, na sua vida, o profeta disse que o diabo fica, grave isso, proibido de entrar na tua vida. Proibido! Mas enquanto você não tem o batismo, enquanto você só é justificado, enquanto você só é santificado, enquanto você não foi ainda para o val de Jaboque como foi Jacó, ele vai te cirandar. Ele vai tentar te tirar da igreja. Ele vai tentar te tirar da oração. Ele vai tentar te tirar das vigílias. Ele vai tentar te tirar do companheirismo cristão. Ele vai lutar todo dia para que você não chegue ao batismo com o Espírito Santo. Porque quando você chegar no batismo, não tem diabo do inferno que te tire mais do teu lugar. Você sabia que você foi predestinado e você tem um lugar na casa de Deus? No corpo de Cristo, você sabia disso? Só que você tem que pedir para Deus te revelar aonde é o teu lugar. E o profeta disse que todos nós fomos chamados para um propósito e ninguém pode tomar o nosso lugar. Ninguém. Jonas tentou correr, adiantou? Não adiantou. Ele teve que cumprir o que Deus tinha para ele. Moisés tentou correr, adiantou? Não adiantou. Ele teve que ir até o Egito libertar Israel. Então Deus te predestinou para esta era, que é a pior de todas as eras, porque Ele sabia de que material você é feito. Você sabia que o diabo, o profeta disse que o diabo ele perdeu 3 vezes, você sabia disso, para Jesus? Por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Você sabia que o diabo ele é mais do que derrotado? Quem sabia disso? Sabe por quê? Porque o profeta disse que a primeira batalha contra Lúcifer não foi aqui na terra, foi no céu. Miguel guerreava contra ele lá no céu, e Miguel venceu ele? Amém? Miguel venceu lá no céu Lúcifer. E o profeta disse: os que estavam do lado de Miguel também venceram Satanás. Se você esteve com Cristo lutando as guerras celestiais, você venceu Satanás lá no céu. Você sabia disso? E quando Jesus estava aqui na carne, passando a luta que eu passo, passando a luta que você passa com essa carne, que em Romanos 7, Paulo disse que nessa carne não habita bem algum, e você tem que lutar contra essa carne todo dia. Sim, você tem que lutar. Mas Jesus, ele venceu Satanás na carne.
mostrando que eu e você podemos vencer ele também na carne, porque Jesus venceu. Venceu no céu, venceu na carne e venceu lá na casa dele, lá no inferno, tomando dele as chaves da morte e do inferno. Porque o inferno não foi feito para mim, não foi feito para você. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Para mim e para você o que foi feito foi a Nova Jerusalém. E você está indo para lá. Sim ou não? Amém? Eu estou indo para lá. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força. Se você quer o Espírito de Deus, você tem que fazer força. O profeta disse que o cristão, ele lê a Bíblia todo dia e ora. Todo dia e ora. Quando você chegar nesse nível, já não é você, já é Cristo em você, fazendo você ler a Bíblia, fazendo você orar, fazendo você jejuar, fazendo você se levantar de madrugada para orar, porque a minha Bíblia fala e a tua Bíblia fala que os que de madrugada me buscam me acharão. Você sabia disso? Então, amados, Jesus ele está intercedendo por nós. Se não fosse assim, diz o profeta, o diabo já teria acabado com a nossa vida. Olhe o que está escrito na sua Bíblia em São João, capítulo 17. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em São João 17, que você vai ver que sempre Jesus está orando por mim e por você. São João 17, do verso 9 até o 17. Jesus disse: eu rogo por eles. Você pode se ver aqui nessa escritura, amém? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Olha Jesus orando para mim e para você. Para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e grave isso, e nenhum deles se perdeu. Você não vai se perder, se você é ovelha de Jesus. E nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. E quando você ouve a palavra, você está sendo santificado. Você sabia que não existe homem santo? Estranho isso, né? O profeta diz que não existe homem santo. Não existe mulher santa. Não existe igreja santa. Sabe o que existe? É o Espírito Santo no homem que faz ele ser santo. Sabe o que existe? O Espírito Santo na mulher que santifica a vida daquela mulher. Sabe o que existe? O Espírito Santo na igreja que santifica aquela igreja. Que quando o mundo entra numa igreja, o Espírito Santo sai. Não é verdade? Mas quando o Espírito Santo entra numa igreja,
o mundo sai porta fora. Amém, amados? Então, meus queridos, o Espírito Santo e os anjos de Deus estão pelejando por nós contra os espíritos do mal. Você sabia disso? Que Deus, ele peleja por nós todos os dias? Abra sua Bíblia no Salmo 91. Aleluia. Veja, 91 do 1 ao 11. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você habita no esconderijo do Altíssimo? A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, a palavra, é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, tudo isso aqui são espíritos, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado. Quando uma pessoa cai morta, se uma pessoa cai morta do teu lado, você já fica apavorado, né? Imagina 1000. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Aleluia. O Altíssimo é a tua habitação. Agora não se preocupe com a sua casa, nenhum mal te sucederá. Você crê na palavra ou não? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você vai para o trabalho, o anjo de Deus vai contigo. Você volta do trabalho, o anjo de Deus volta. Você está na tua casa, vai dormir, o anjo de Deus fica acampado lá. Na Bíblia fala de um anjo que matou 185.000 homens. É o chamado anjo de guerra. Quando o diabo vem contra mim, vem contra você, o profeta diz que só o eleito tem anjo, tá? Só o eleito tem anjo, grave isso. O teu anjo me protege, o teu anjo e o meu anjo nos protege do diabo, todo dia. Se ele conseguir passar pelo meu anjo e pelo teu anjo, ele vai ter que enfrentar aquele que está em mim e aquele que está em você. Aí ele vai perder sempre, porque Jesus vence ele em todos os lugares. Já venceu ele no céu, já venceu na terra, já venceu no inferno. E vence a cada dia em mim e em você. Porque você não consegue vencer. Você passa por lutas e dificuldade, prova, e sabe por que você vence? Porque ele vence por você. Você sabia disso? Porque o mundo está cheio de pecado. Não fala a Bíblia? Mas você sabia que existe uma super graça para mim e para você? A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem muito pecado? Tem. Mas também tem muito Espírito Santo e muita graça de Deus para mim e para você. Para você vencer todo dia. Porque existem pessoas que pararam na caminhada. Porque nem sempre quem começa uma obra termina. Mas você está aqui nessa noite. Quem te trouxe aqui? Foi o Senhor Jesus. Não foi você. O profeta disse que é Deus que te traz para a igreja. É Deus que te faz ler a Bíblia. É Deus que te faz orar. É Deus quem te faz dizer amém para a pregação. Não é você. O homem não pode fazer coisa alguma, diz a Bíblia, se não vier de Deus para ele.
Tudo que você tem aqui na terra, foi Deus quem te deu. Tua casa, foi Deus quem te deu. Teu carro, foi Deus quem te deu. A saúde, foi Deus quem te deu. O fôlego de vida, foi Deus quem te deu. Então, no mínimo que você pode fazer para Ele nessa noite é levantar a mão e dizer obrigado, meu Deus. Porque Ele é bom. Ele é bom, gente. Ele é bom, aleluia. Os hospitais estão cheios de gente entubada, com coronavírus e tanta coisa. Mas olha, desde março nós já estamos em setembro. E Deus tem te guardado, não tem? E Ele vai continuar te guardando. Porque Ele prometeu estar comigo, estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Profeta de Deus para essa era, em 1954, ele pregou a mensagem, a invasão dos Estados Unidos. E você sabe que um profeta é aquele que vê no mundo espiritual, né? Nós não temos acesso, mas um profeta tem. Você crê no profeta de Deus? Escute o que ele fala sobre espíritos na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, começando no parágrafo 175. Ele disse, ele estava falando do que ele estava vendo. A invasão está acontecendo, simplesmente passando impetuosamente de casa em casa. Você sabe o que é isso? Espíritos. De lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem a homem. 185. O que é, diz o profeta? É o diabo. A invasão está acontecendo. Eu não estou dizendo nada sobre este indivíduo ou aquele indivíduo. Eu estou dizendo que são espíritos imundos que estão possuindo as pessoas, levando-as diretamente para isto. 189. Ele tem invadido os seminários, ele tem invadido as igrejas, ele tem despido nossas mulheres, ele tem levado nossos homens a um ponto que não aceitam que se lhes diga nada. 193, diz o profeta. Demônios, você vai até a escola, tem invadido a escola. Mas no parágrafo 176 ele disse, o profeta disse, os cristãos devem tomar uma posição contra os espíritos do mal. Aí ele diz assim, no 176, filhos, aí ele está dizendo, você aceita o conselho do profeta nesta noite? Ele diz assim, filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, se ponham em pé, com a posição da moral, do reavivamento e do Senhor Jesus Cristo, e digam, aleluia, eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Sim, Senhor, eu me emocionei quando li isso. Eu serei uma verdadeira mãe, você será uma verdadeira mãe? Eu serei um verdadeiro pai, você será um verdadeiro pai? Agora diz o profeta, ao vir cercar-me o mundo está te cercando? Não te preocupe, ele está com você. Ouça o profeta, ao vir cercar-me o mundo todo, e vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. Pois a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados. Então, meus amados, o profeta disse, a invasão ela está acontecendo. Isso ele falou em 1954 e serve até para os dias de hoje. A invasão está acontecendo.
indo impetuosamente de casa em casa, de indivíduo a indivíduo, de igreja a igreja. Mas o profeta disse que nós não viemos na igreja para pegar o espírito um do outro. Nós viemos na igreja para receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque as pessoas, elas têm espíritos. Você tem um espírito, eu tenho um espírito. O profeta disse: às vezes você tem uma pessoa na doutrina certa, com o espírito errado. Não é assim? Vocês entendem isso, amém? Amém. Na doutrina certa, você está na doutrina certa? Amém. A mensagem é a doutrina certa? Amém. Mas o profeta disse: o correto é um espírito correto na doutrina correta. Porque às vezes a pessoa está na doutrina correta com o espírito errado. Esse não é o espírito da mensagem. Porque quando você vai por um caminho, você vai num caminho, você precisa ir no centro. Amém, amados? Amém. Para um lado você vai encontrar, o profeta diz, o espírito extremista. Qual é o espírito extremista? É aquele espírito que te coloca dentro de uma camisa de força e você não pode fazer nada. Esse não é o espírito de Deus. Para começar, Deus já nos libertou do pecado. O pecado sim te coloca numa camisa de força. Mas a unção, diz a Bíblia, quebrará todo o jugo do pecado. Para você não ser extremista. Esse é um lado de um espírito. E o outro lado é o espírito liberalista. Tudo pode, né? Pode isso, pode aquilo outro. Esse não é o espírito da mensagem. O espírito da mensagem não te leva nem para o extremismo e nem para o liberalismo. O espírito da mensagem te coloca no centro. E o centro é a palavra. Deus disse para Josué: nem para a direita, nem para a esquerda. No centro do caminho. Amém, meus amados? Agora, como você vai saber que tipo de espírito tem uma pessoa? Você sabe? Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Louvado seja Deus. Posso ir mais um pouquinho? Amém? Primeira carta de João, capítulo 4. Do verso 1 ao 6. Primeira carta de João, lá perto do Apocalipse. Do verso 1 ao 6. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai. Quando você encosta a palavra, você prova, né? Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. O anticristo é antipalavra, do qual já ouviste que há de vir, e eis que esse está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aleluia. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Quem é de Deus gosta da palavra, né? Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então você quer saber que tipo de espírito tem uma pessoa? Encosta a palavra, né? No mundo você pode ter pessoas boas, né? Conhecer pessoas boas, às vezes até sinceras,
Mas o que importa para Deus não é tanto bondade, porque os espíritas são bons, mas eles não querem saber de obedecer a palavra. Não estou dizendo que você não deve ser bom, porque o cristão é uma pessoa boa. O que eu quero dizer é que, em primeiro lugar, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Atos 5:32. O Espírito Santo, ele é dado para aqueles que lhe obedecem. Como eu vou obedecer o Espírito Santo, irmão? Obedecendo a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus. Amém, amados? Agora, espíritos estão em certos ambientes e o cristão tem que se manter longe de certos ambientes. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1, Jó era um homem que era temente a Deus, sincero, e ele se desviava do mal. Você não tem que ir no terreno do diabo, porque se você for, você pode pegar um espírito. E nem se assentar na roda dos escarnecedores. Me convidaram uma vez para ir numa churrascada lá no meu trabalho, ia ter bebedeira, e eu não fui. Eu não fui porque eu sabia que ia ter bebedeira. Porque lá no Salmo, se você abrir, no Salmo 1, abra sua Bíblia aí no Salmo 1, isso aqui faz você evitar até de pegar um espírito. O salmista diz assim, ó, no Salmo 1: feliz, bem-aventurado, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe quem é o ímpio? É aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Não ouça o ímpio. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer. Aonde? Na lei do Senhor, aleluia. E na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está um conselho para se manter longe de espíritos errados. Quantos conhecem aqui a história da irmã Nelly? Poucos. A irmã Nelly era uma jovem, que ela era bailarina, né, pastor Daci? E ela era uma nova convertida, ela era uma plantinha nova. E o diabo veio na mente dela e disse: olha, vai lá aonde tu dançava e tenta converter lá os teus amigos. Vai lá e quem sabe tu traz algumas pessoas para Cristo. Tem lugares que você não está autorizado aí. Tem lugares que eu não estou autorizado aí. Claro que quando Deus manda, daí você vai. Aí Deus vai com você. Mas para isso você tem que estar cheio do Espírito Santo. Ela não estava. Ela era uma nova convertida e ela foi no terreno do diabo. Chegando lá, em vez dela evangelizar, diz o profeta, daqui a pouco ela estava dançando com o seu antigo parceiro. Sabe o que aconteceu? Chegou correndo, saiu de lá correndo e pensou que estava perdida. O diabo colocou na mente dela que ela estava perdida. Se o diabo colocou na tua mente que você está perdido, é uma mentira do diabo. Deus não te chamou para te perder. Deus te chamou para te levar para Nova Jerusalém. Ela pensou que estava perdida, foi lá com o profeta, era amiga do profeta. Chegou lá, desesperada, e disse que estava perdida. O profeta disse: calma, irmã Nelly, o que foi que aconteceu? Estás sofrendo com algum problema do coração? Ela disse: não, aconteceu isso e aquilo. Ele disse: eu vou orar por você. Quando ele colocou a mão nela, quem leu a mensagem sabe o que eu estou falando. Mensagem: a maior batalha jamais pelejada. O profeta disse que viu um grande morcego sair dela. Um demônio. Ela tinha pego lá onde ela foi, no terreno do diabo. E o irmão Brana estava com aquele amigo dele, irmão, que era? Era um amigo dele que estava ali dormindo, estava bêbado. E o demônio, quando saiu dela, levantou o bêbado na hora. Não sei se deu uma saculejada nele lá na cama.
Só sei que aquela irmã, ela foi liberta daquele demônio. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas essa história está na vida do profeta, porque para dizer para mim e para você que você nunca deve ir no terreno do diabo. Porque lá você pode pegar um espírito. O profeta conta de uma outra irmã na Mensagem Vida, que ela era uma mulher de 35 anos, se eu não estou enganado, já era uma mulher madura, estudava, fazia faculdade, e ela parou para ouvir um psicólogo, e o psicólogo mexeu com a cabeça dela. Ele só fez uma pergunta para ela e disse: escuta, você nunca foi beijada por ninguém? Ela disse: nenhuma vez. Ele disse: você não sabe o que você está perdendo. E deve ter falado outras coisas para ela que mexeu com a cabeça daquela irmã. Sabe que o profeta disse? Que depois daquela conversa, nunca mais ela quis saber de Jesus. Mas por quê? Porque ela parou para ouvir o diabo. Você nunca deve parar para ouvir o diabo. Deixa ele falando sozinho. Amém. Eva caiu porque ela parou. Não é verdade? A mulher de Ló olhou para trás. Não olhe para trás. O que passou, passou. Você não pode mais recuperar o passado. E o diabo faz isso, né? Faz as pessoas ficar pensando no passado. O que passou, passou, meu irmão. Você não consegue mais recuperar. Ele faz a pessoa olhar para o passado e olhar para o futuro e ficar ansioso, ficar com medo. Viva o teu presente, meu irmão. Esqueça o passado e o teu futuro, ele está nas mãos de Jesus. Entrega ele para Jesus, o teu futuro, que ele vai fazer tudo andar corretamente para ti. Amém, meus amados? Posso ir mais um pouquinho? Amém? Então, amados, nunca devemos lutar contra as pessoas. Devemos lutar contra os espíritos que estão nas pessoas. E às vezes você vai ver algum espírito numa pessoa, você não deve nem falar para aquela pessoa. Você tem que orar por ela. Porque se você for falar, você pode ofender a pessoa. O profeta conta a história de um casal que eles eram novo convertido. E o irmão novo convertido, sabe, novo convertido faz muita coisa errada. Toda vez que a mulher dele ralhava com ele, ele queria colocar a mão nela para expulsar o demônio dela. E estava quase se separando. Foi e contou para o profeta. E disse: olha, vou me separar dela, porque... E eu acho que eu não tenho o Espírito de Deus, porque eu tento expulsar o demônio dela e não sai. O que eu faço, irmão Brando? Irmão Brando disse: não faça isso, irmão. Você vai acabar com o seu casamento. Sabe o que você deve fazer? Quando ela for dormir, você coloca a mão nela e ora em espírito. Não tente querer expulsar o demônio dela. Não faça isso. Trate ela bem, ame ela, respeite ela, e você verá que o seu casamento irá bem. E ele fez tudo aquilo que o profeta disse que era para ele fazer. Daqui a pouco ele foi agradecer ao profeta por aquele conselho. Já pensou se ele segue outro conselho errado e tenta expulsar o demônio da própria esposa? Isso não funciona. Porque tem demônios que não saem assim não. O profeta disse que tem muita coisa que o diabo pode personificar e até imitar. Mas tem uma coisa que o diabo não pode fazer. Sabe o que é? É amar. Isso ele não pode fazer. E o profeta disse que só o cristão pode amar. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não deixe teu amor esfriar, meu irmão. Seja fervoroso no amor de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, por ter muito pecado no mundo, o amor de muitos esfriará. Não deixa teu amor esfriar.
Tenha sempre o fogo de Deus na tua alma. Que o fogo se acenda nesta noite. Porque está profetizado na minha Bíblia e na tua Bíblia, que Ele te batizará com o Espírito Santo, mas também com o seu fogo. O espírito da era é um espírito frio, formal, indiferente. Não deixe esse espírito entrar na tua vida. Erga a tua mão para o céu e diga: Senhor, me dê o teu Espírito Santo. Eu quero mais do teu Espírito Santo na minha vida. Eu preciso mais do teu Espírito em minha vida. Eu quero ser um jovem fervoroso. Eu quero ser um pai de família fervoroso. Eu quero ser uma mãe fervorosa, cheia do Espírito Santo. Você já viu que a mosca só senta no fogão quando ele está frio? Quando ele está no fogão, a lenha, principalmente quando o fogo está aceso, não tem bicho que pare ali, né? Assim é o diabo. Quando a nossa vida está aquecida pelo fogo de Deus, não tem espírito que para na nossa vida, não. Só para quando a coisa está fria. Só para quando a coisa está formal. Não é verdade, amados? Então, queridos, para finalizar, espíritos cegam as pessoas, você sabia? A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Você sabia que o diabo vai cegar muita gente? E está cegando? Só que o profeta disse que ele não vai cegar aqueles que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Seu nome está no livro da vida do Cordeiro? Então você não será enganado, você não será cegado. Foi por isso que você viu a luz da hora, a mensagem da hora, porque o profeta Zacarias profetizou: no tempo da tarde haverá luz. E você encontrou essa luz na tua vida. Então você pode dizer como o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque você encontrou a luz da hora, você encontrou a mensagem da hora. O que foi que Deus fez contigo? Te tirou do mundanismo, não é verdade? É o que a mensagem faz. Tira de nós tudo que é do mundo, tira de nós tudo que é da religião e coloca nós dentro da palavra. Amém, amados? Espíritos enganam as pessoas. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você sabia que existe espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Foi para isso que Deus enviou um profeta, para que você não ouça um espírito enganador e nem creia em doutrina de demônio, você creia na palavra de Deus. Agora, meus irmãos, você não tem o que temer, porque você sabia que Deus, Ele nos deu poder contra os espíritos do mal? Você sabia disso? Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 17 e 19. Lucas 10, do verso 17 ao 19. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Agora, tome essa palavra para você nessa noite. Não sou eu dizendo, é Deus dizendo para mim e para você. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará
dano algum. Vou repetir. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sabe que Deus te deu poder, e o diabo, ele tem que estar, sabe aonde? Debaixo da planta do nosso pé. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Você crê na palavra? Amém. Então, amados, não há o que temer. Não precisa ter medo. O profeta disse que o medo é uma das piores coisas que o diabo pode colocar em uma pessoa. Se ele cuidou de ti até o dia de hoje, ele vai cuidar até o dia da vinda dele. Então você não precisa ter medo de nada, porque na verdade o medo é a ausência da fé. Bom, viver no mundo já é um perigo. Então, nós vivemos pela graça de Deus. Nós vivemos pela misericórdia de Deus. Agora, a Bíblia diz que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração. Certos espíritos familiares, às vezes ficam cirandando a minha vida, a tua vida. Mas se você crê no Senhor Jesus, quantos creem no Senhor Jesus? E você sente que existe um espírito, eu gostaria que o irmão tocasse aquele hino Graça, e o último hino que foi, pode tocar esse hino para nós, a igreja pode se colocar de pé, por gentileza. E se você sente que tem um espírito cirandando a tua vida, você não tem conseguido orar, não tem conseguido ter uma vida na presença de Deus, aqui está um pastor que vive uma vida consagrada, e nós vamos orar por você nessa noite, e Deus te dará força para vencer esses espíritos. Enquanto o irmão pode cantar o hino Graça, se você tem uma dificuldade e a palavra te tocou nessa noite, o altar está aberto para você. Eu estou aqui para te ajudar. Existe um pastor aqui que pode te ajudar. Se você sente no seu coração que você precisa, porque o Espírito que nós temos que receber é o Espírito de Deus. Vamos cantar? Glória a Deus. Cante. Não sei como agradecer-te. Glória a Deus. Não deixe o inimigo te prender. Se você tem uma necessidade, venha. A graça de Deus está disponível a você nesta noite. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. A vida, tudo ali, terra concedeste ao morrer. Tenho entrada de um trono celestial. Oh, glória! Graça, Ele que te dá força, Ele pode te ajudar nesta noite.
Ele pode fortalecer a tua vida. Aleluia. Senhor, graças meu Senhor Jesus, na cruz me deste a vida, entregaste tudo ali. Tem uma jovem aqui. Pastor, pode orar por ela? Aleluia. Você não sairá daqui como você entrou. Deus te ajudará. Deus te dará força. Aleluia. Cadeias serão quebradas. Aleluia. Oh Deus, olha para essas vidas que aqui estão, Senhor. A música pode continuar. A igreja, levanta a mão para cá. Aleluia. Essas pessoas precisam da tua oração. Se eles estão aqui no altar, é porque eles têm uma necessidade. E você que está no seu banco, levante a mão para cá e ore por essas vidas que estão no altar. Aleluia. Quando Deus reúne um povo, Ele não reúne em vão. Aleluia. Mais uma vida está vindo no altar. Aleluia. Os obreiros podem orar por essas vidas, por favor. Aleluia. Glória. Dei força, Pai, para o meu irmão. Dei força para a minha irmã. Ajuda eles, Senhor Jesus. Satanás, tu foi derrotado nesta noite mais uma vez, porque o Senhor Jesus triunfa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aproveite. Aproveite. A noite é sua. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Todo espírito sairá, para que o Espírito de Deus tome conta da sua vida. Aleluia. Aleluia. Não há ferrolhos, não há portas. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Ele está aqui nesta noite para te ajudar. Ele prometeu, Ele não falha. Ele não falha. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o varão de guerra. Ele derrubou as muralhas. Ele venceu por Josué. Ele derrotou aquele gigante para Davi. Ele pode derrubar o gigante nesta noite. Se você crê, Ele pode. Ele é Deus. Aleluia. É glória. Aleluia, aleluia.
Você no seu banco, ore. Ore, não vai haver espaço para o inimigo aqui. Ore, entre na presença de Deus. Ei, glória. Aleluia. Ele te tira da cova. Ei, glória. Ele te leva até o céu. Já vi fogo e terremotos. Cante. Que passou. É glória. Aleluia. Sua voz me acalmou. Aleluia. Tem as estrelas e ao mar os seus limites. Você se sente seguro? Levante a sua mão. Se você se sente seguro em teus braços, ó Altíssimo. Aleluia. Ele é a tua segurança. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas. Aleluia. Que fiquem de pé. E a tempestade, nuvem negra, se acalma na voz que tudo criou. Levante a sua Bíblia. Sua palavra é pura. Escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos. É glória que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. É glória na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ajude. No nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Aleluia. Deus continue abençoando o nosso irmão Marcos, ungindo e usando cada vez mais para abençoar muitas vidas. Há tanto poder na palavra, irmãos, tanto poder. Creio que foi o irmão Kellen, ali do Canadá, ele contando um testemunho, que em uma determinada igreja estava acontecendo o culto, e na hora estava ele pregando, e uma pessoa entrou na igreja.
toda cheia de piercing pelo corpo, piercing no nariz, piercing na língua, piercing por todo lugar. E enquanto a palavra estava sendo pregada, cada pouco essa pessoa ia para o banheiro. E de repente voltava, e ele não se deu conta. E a unção era tão grande, a unção da palavra, que quando ele ouvia a palavra ia na verdade constrangindo ele. E ele saía para fora para arrancar aqueles piercing. E chegou no final do culto, não precisou fazer uma oração, não precisou fazer uma chamada de altar. Aquela pessoa estava completamente liberta pelo poder da palavra. Há poder na palavra. A palavra liberta. E eu tenho certeza que nessa noite pessoas foram libertas, porque a palavra foi pregada. Ela não tem sido pregada apenas com palavras, mas em poder e demonstração do Espírito. Se você tão somente crê, você simplesmente não será mais o mesmo, a mesma pessoa. Agora, eis aí a advertência: cuidado com os espíritos. E você deve sempre estar vigiando, eu devo estar sempre vigiando. Como falávamos domingo passado, nós estamos andando como em um campo minado. Há muitos espíritos que rondam a nossa vida, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e guarda. Então, não há o que temer. Não fique com medo. Mesmo desse demônio que surgiu agora, chamado Covid-19. Isso é mais um demônio para aterrorizar as pessoas. Mas há um antídoto: o sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será muito pequena. É hora de nós enfrentar os fatos. Se eu tiver se isso tiver de me atingir, eu ter que passar por isso, eu vou passar, mas confiado no poder de Deus. E se eu tiver que morrer disso, eu vou morrer confiando num Deus que cura, que liberta, que pode tudo. Não vamos nos prostrar diante de um demônio, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então não há ferrolho nem portas que se feche diante da voz do Senhor. Vamos orar pelo irmão Leandro, pela família do irmão Leandro. E você creia, se alguém aqui, ou você sabe de alguém que está sendo judiado por um espírito, está sendo oprimido, está sendo perseguido pelo espírito, ore. O profeta diz àquele homem na mensagem, deixando escapar a pressão, que ele teve um sonho, e no sonho ele era um coelho, e atrás dele estava um cão, e ele estava correndo e se sentindo cansado, e ele podia quase que sentir o bafo do cão quase lhe pegando, mas de repente ele viu ali uma rocha, e naquela rocha havia uma fenda, e ele entrou naquela fenda, e então ele escapou daquele cão. E quando ele entrou naquela fenda, ele deu um suspiro de alívio e deixou escapar a pressão. Essa rocha é Cristo, o cão é o diabo. Você pode entrar nessa rocha e deixar escapar a pressão. Pai Celestial, tenho na minha mão esse pedido de oração. Alguém que crê e escreveu, sabendo que o Senhor resolve qualquer tipo de problema. E nós ouvimos a Tua palavra essa noite, e ela tem poder para libertar.
A palavra é tão poderosa que ela quebra as cadeias, ela rompe os grilhões. Eu não sei qual é a necessidade dessa família, mas tu conheces. No nome de Jesus Cristo, nós oramos em favor dessas preciosas vidas e pedimos que a tua mão poderosa se estenda em favor deles. Talvez também, Pai, entre nós ou pessoas longe daqui que estão simplesmente sendo judiadas por espíritos, porque vivemos em um mundo cheio de espíritos. Talvez até desejam serem libertas, mas não tem força. Oh Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que tudo que nós pedir em teu nome, crendo, nós receberemos. Em nome de Jesus Cristo, que neste momento, que seja aqui ou aonde for, que pessoas sejam libertas, que os grilhões sejam quebrados, espíritos sejam expulsos em nome de Jesus Cristo. Espírito que leva as pessoas a viver uma vida oprimida, a uma vida depressiva, a uma vida, ó Deus, pecaminosa, nós repreendemos, nós oramos em nome de Jesus e clamamos o sangue, porque sabemos que há poder no sangue de Jesus. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, oh, vem meu piloto ser, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Confia no Senhor, Ele está no comando da sua vida. Apenas confie. Essa dor vai passar. Confia. Esse problema vai ser solucionado. Confia em nome de Jesus. Tudo vai ser resolvido. Você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Apenas persevere. Continue confessando. E a vitória é certa. Amém, Jesus. Amém. Apenas antes de nós irmos, chegou a mensagem desse mês. O grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Está à disposição ali atrás. E aqueles que não pegaram a mensagem, fazei muitas covas neste vale, também está à disposição ali atrás. Leve a mensagem, estude a mensagem, gaste tempo nas coisas de Deus.
Eu estou esperando por esse reavivamento. Nós, a igreja, de um modo geral, estamos precisando de um reavivamento. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Quarta-feira, culto de oração. Venha orar. Não fique em casa se você pode estar aqui. Deus abençoe.